Maravilha, seja bem-vindo. Podemos Valeu, começar? galera. Vamos Bora, a lá. gente acabou de sair da live. Não sei se você tava É, vendo. meu. A gente tava Maravilha. falando sobre isso. Ah, boa. De live pra live. É. Cara, seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a vocês, galera. Sou um fãzaço de vocês. Então, recebendo o convite, fiquei feliz em poder praticar português de novo com o pessoal Boa. do Brasil. Maravilha. Cara, você quer começar, ou você pode começar contando um pouco da sua história com Bitcoin e o que você está fazendo hoje? Claro, com certeza. Já me envolvi em Bitcoin já há muito tempo. Hoje eu moro nos Estados Unidos e mudei para cá há mais de uma década atrás para fazer faculdade de ciência da computação. Encontrei Bitcoin na faculdade através de um amigo que usava a Silk Road e tinha mentalidade bem similar, né, nessa parte de libertarianismo e liberdade, né? Era uma pessoa que foi bem influencial na minha carreira inicial. Era uma época que o custódio da Bitcoin era extremamente complicado. Era muito difícil você fazer um custódio seguro, né? Não existiam AGSMs e então, através de várias experiências negativas na parte de custódio, eu tentei me aprofundar mais nessa área. Estava já estudando ciência da computação, não sabia ao certo o que eu queria fazer, mas aparentava ser uma área bem interessante para começar a trabalhar. Daí trabalhei com algumas empresas de ATMs em Nova York, né? Fui já estava morando em Nova York naquela época, era em 2012, 2013. E foi bem quando o BIP32 saiu, né? Que é, a custódia da Bitcoin começou a ser um pouco mais padronizada. Né, no final de 2012 saiu o Pay to Script Hash, que é como você faz multi-assinaturas. Hoje em dia, a maioria dos usuários usam esse tipo de transação. E, assim, não sabendo nada de ciência da computação ou da Bitcoin, fui aprendendo. E me formei depois da Silk Road, passei por um período interessante, né? Porque a Bitcoin foi de uma popularidade gigantesca, né? Principalmente na parte de preço, né? Chegando a 1.300 por Bitcoin, até uma queda gigante, né? Caindo para sub 100 em certos mercados. E mudou, assim, totalmente a minha perspectiva de carreira seguindo nessa jogada. Né? Então passei por vários anos aí, ainda estava na faculdade, mas com dificuldade de achar trabalho nessa parte. Passou uma época que foi bastante focada nessa parte da blockchain, não da Bitcoin. Mas assim, aos poucos consegui. Você teve que surfar essa onda de blockchain também, não? Tive, Para pagar as infelizmente contas. tive. Sim, Muito shitcoin. infelizmente tive. Não mexi com shitcoins, mas mexi com blockchains, né? E naquela época a gente não tinha esse entendimento do que seriam os case studies, né? Existiam vários projetos naquela época que estavam tentando fazer o que estão fazendo hoje no DeFi. Né? Então você tem esses derivativos, existem jeitos que você consegue fazer os settlements desses derivativos de uma maneira mais eficiente, né? Pelo menos em tese. E então vários projetos surgiram naquela época. Existiu o R3, né? Que foi era um consórcio de vários bancos que queriam entrar nessa área de blockchain. Tinha, claro, o Hyperledger, que acabou virando uma cópia do Ethereum, né? As várias versões acabaram virando uma cópia do Ethereum. E mexi com várias coisas nessa época, né? Até para uma consultoria aí no Brasil, muitos proof of concepts que quando você foi tentar implementar de uma maneira prática,
claramente não era um use case interessante para Tecnologia. blockchain, né? E daí em 2016 as coisas começaram a melhorar e piorar ao mesmo tempo, dependendo da sua perspectiva. Né? Em 2016, profissionalmente foi um dos piores anos, porque várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Né? O primeiro ataque cibernético de um estado ao outro aconteceu em 2016, a Rússia atacando a Ukraine. E o que todo mundo estava olhando nesse ataque? O uso da Bitcoin. Né? Bitcoin novamente tentando. A mídia tentando mostrar Bitcoin como algo usado para coisas não tão boas. Ao mesmo tempo, Ethereum tinha acabado de lançar também, tinha acabado de passar por vários problemas. Mas em 2016 eu tive a primeira oportunidade de voltar na parte de custódio, né, de trabalhar em soluções de custódio. E me juntei com uma incubadora que estava começando essa parte de Qualified Custodians, mexendo com várias coisas de custódia interessante, que eu achava interessante na parte mais prática. E essa empresa virou a DACC, que foi adquirida pela Bakkt em 2019, uma empresa de custódio. E também fundei a DAR, que era uma empresa de pesquisa voltada nessa parte de due diligence, na parte de mais técnica de análise. E agora trabalho com a Coinmetrics e eu sou o Product Manager que lidera essa parte de dados on-chain. Então... Porra, que jornada, cara. Caralho. Parabéns. Passei Parabéns. por umas coisinhas interessantes. Surfou várias ondas, marolas. Sim. Claro que não tinha nem onda nem marola. Mandou bem. Engraçado, Lucas, coincidentemente eu vi um thread, acho que seu, esses dias, falando do ataque ao BSV. Completamente não relacionado com isso, né? Mas engraçado a coincidência de ter visto você falar sobre isso. E muita gente retweetou você. Sim, cara, é bem interessante, porque eu sempre abrangi esse tópico nessa parte mais de segurança, porque eu sempre... Uma das coisas que você ouvia até em 2013, 2014 é que se um estado quisesse destruir a Bitcoin, né, através do sistema em si, eles conseguiriam. E existiram vários estágios de FUD nessa parte da Bitcoin. Então falavam de quantum computers, falavam de 51% attacks, né, que é quando uma entidade maliciosa acaba tomando conta da rede, né, através de mais de ter mais poder de mineração. E sempre foquei nessa parte de segurança, na verdade. A parte de custódio, geralmente, era pensando mais nessa parte de segurança. Então, o que eu fazia na DACC era rodar as nodes dessas redes diferentes, né? Entender o que poderia afetar o custódio dos seus usuários se você tivesse sido atacado por um ataque de 50%. Então, eu sempre foquei nessa parte de segurança. E na Coinmetrics, o que eu estou montando é um sistema de análise de rede justamente focado nessa parte de segurança, porque você tem muitos keyboard warriors, né, no Twitter falando das redes deles, mas na hora que você vai ver a segurança dessas redes, geralmente tem um patamar completamente diferente do que a Bitcoin. Então, esse é um dos focos meus desses tempos, é olhar essa parte mais focada em segurança. E a BSV é um exemplo ótimo, né, de uma rede sem segurança nenhuma. Mesmo por, né, compartilhar o algoritmo do Bitcoin, né? Só por isso, né, na verdade. Qualquer outra moeda com outro algoritmo, aí você compete no campo de energia elétrica, de espaço, contratos, tal, burocracia, né? Conseguir vencer burocracia. Mas o algoritmo do Bitcoin, né? Ou seja, essas duas redes estão
a segurança dela, BCH e BSV, que são as duas que competem, a segurança delas é péssima, exatamente por ter, né, um desafiante aí tão grande. O que mantém Sim. elas, eu acho, hoje em dia, é que acho que os mineradores se beneficiam, né? Enquanto houver mercado para essas moedas, eles se beneficiam de poder ligar e desligar máquinas, entrar na rede, sair, surfar um pouco, né, na marola daquela comunidade e sair quando quiser de volta para minerar BTC. Ou seja, a máquina ela serve para os dois propósitos, né? Então, existe aí enquanto esse parasita não ameaça, né? Enquanto ele é tipo uma bactéria positiva, sei lá, uma bactéria, né, que não, essas que fazem parte do nosso sistema digestivo. Lactobacilo. Enquanto elas são lactobacilo, tá beleza. Quando ela vira pneumonia, aí já tem, né, o que está acontecendo, a briga legal do BSV com o BTC, aí você vê o que acontece, né, no campo da rede, né, também. Que Claro. E algo bem interessante, né? Porque o que a BSV quis fazer é aumentar o tamanho dos blocos de modo que você possa usar é, com uma confirmação o ABSV como como dinheiro, né? Como um medium of exchange. O ZeroConf, eles não usam ZeroConf? Muitas exchanges usaram ZeroConf também. E quando você vê agora uma reorg de 14 blocos, né? Que ainda não. O ataque ainda está acontecendo. Ainda não existe. Tem ainda muita confusão nas pools. Pode continuar aí, Lucas. Não, eu tava falando, tem muita confusão agora nas Desculpa, mining minha conexão pools. ficou ruim. Porque eles estão. O que aconteceu foi que a Bitcoin Association, né, que é um dos grupos que suporta a BSV, mandou para todo mundo o hash de um bloco que todo mundo tem que seguir, né? Ou seja, algo extremamente centralizado depois do ataque. Mandaram o bloco errado, né? Então teve uma Tá confusão. brincando. Teve uma confusão assim gigantesca. E o que a gente está analisando agora são todas essas exchanges que recebem 0 e uma confirmação da BSV, porque não é claro ainda se essas exchanges acabaram perdendo fundos através disso. Né? O que esses ataques, principalmente esses ataques de 50%, eles focam nas exchanges que não têm essas políticas mais sofisticadas de confirmação. Então é bem irônico, né? Que tipo, a 0 confirmações, a uma confirmação, você quer dar o mesmo nível de segurança do que a Bitcoin, porque você quer usar como pagamento, mas um belo dia tem 14 blocos vão pro saco, né? Desaparecem praticamente. Então é meio. É um marketing estranho que eles estão tentando fazer. Ô Lucas, mas para quem está escutando a gente e não conhece o Basics, né? Ou seja, qual é o básico que alguém tem que entender de como funciona a segurança de uma rede? E aí, em seguida, quais foram os insights ou as coisas que você acha ou que você sente que poucas pessoas sabem ou se dão conta com relação à segurança de rede? Sim, a segurança de rede é uma área extremamente nova, né, em termos de análise. Mas o que todas essas moedas tentam fazer é aumentar o custo de ataque para alguém tomar conta da rede. Né? Então, existe uma porcentagem que você tem que ter de poder nessas redes para você poder controlar quais são os blocos que vão acontecer no futuro para essa rede. Na Bitcoin, você tem que controlar mais do que metade da rede. Então, a partir do momento que você tem mais do que 50%, 50,1%, você consegue controlar os novos blocos que serão inseridos na rede. Né? Cada bloco é um grupo de transações, então você consegue acabar controlando a rede nesse quesito. O que essas redes tentam fazer
é aumentar o custo para você tomar conta dessas redes, né, para você sequestrar essas redes, né, de uma maneira prática e fazer com que nem um estado com ativos que vão além de maquinário, né, nessa parte de eletricidade, consiga atacar e controlar a rede. A Bitcoin hoje em dia é, é a rede que eu diria é a única rede que seria improvável um estado conseguir atacar. Por quê? Existem duas áreas que fazem isso muito difícil. Um é a área da eletricidade. Muita gente fala da eletricidade como algo negativo, né, associado a Bitcoin. Na verdade, essa eletricidade é a única coisa que é uma de duas coisas que protegem a rede desse tipo de ataque. A outra coisa que protege a rede desse tipo de ataque é maquinário específico que só minera o algoritmo da Bitcoin. Então, os ASICs, né, que eles chamam para minerar a Bitcoin em si. Esses ASICs, eles estão extremamente bem distribuídos no mundo inteiro. Então, mesmo que você tenha... você tem que ter os dois mesmo para você conseguir atacar a Bitcoin. Você tem que ter tanta eletricidade, que um estado consegue ter com facilidade, mas também você precisa desse maquinário extremamente especializado para você poder atacar essa rede. No caso de redes que copiam a Bitcoin nesse quesito, que nem a BSV, o problema é que eles não têm uma distribuição boa de maquinário e também não tem muitas pessoas que estão minerando na rede delas, né? Na verdade, quem minera a BSV hoje são as pessoas associadas com o Craig Wright, com o Calvin Airy e com todas essas personalidades da comunidade da Bitcoin. E muitas vezes mineravam em prejuízo. Da BSV. E muitas vezes mineravam com um prejuízo gigantesco só na base de tentar proteger a rede delas. Mas é algo que não dura. Né? Se você não tem os incentivos econômicos para desincentivar esses ataques, é uma questão de tempo. Né? Então, tiveram vários períodos na história da BSV em que, principalmente quando foi depois do fork com a Bitcoin Cash, que eles estavam competindo, né, na parte de recursos, e até, ironicamente, o Craig Wright tentou atacar a Bitcoin Cash, né, e acabou não conseguindo, mesmo a Bitcoin Cash sendo pequena quanto era na época, e ainda está menor hoje. Então foi algo assim o Roger, ele alugou hash rate, não foi, de Bitcoin? Hoje em dia você tem esses mercados, né, que você consegue alugar o hash rate de mineradores. Ele alugou de si próprio, pelo que eu sei, pelo que eu lembro. Ele vendia esse hash rate para quem minerava BTC, só que ele mudou temporariamente para minerar BCH. Sim, foi algo bem... Liso. Bem liso. Vendedor de carro usado. Liso é uma palavra. Liso. Foi até algo bem preocupante, né? Porque ele tinha um controle grande, né, de mineradoras através da Bitcoin.com. E é uma mineradora que estava contribuindo para a segurança da Bitcoin. E a Bcash acabou tendo o fork, né? E essa competição entre ela e a BSV. E o que acabou acontecendo foi que o Roger tirou mineradores que estavam usando a Bitcoin.com para minerar BTC e colocou esses mesmos mineradores na Bcash. E que foi algo assim, foi um precedente super interessante nessa parte de segurança em si, né? De escolher qual pool você usa quando você está minerando. Né, isso teve consequências gigantescas para ele, né, na parte de usuários que estavam olhando estavam considerando usar Bitcoin.com como uma mineradora. Mas essa parte de segurança é assim,
todo mundo tentando resolver o mesmo problema. Como você faz essa rede ser imune a esses ataques de pessoas que são talvez controlando pequenos computadores, que nem o Roger, até um estado, né, uma nação tentando atacar essas redes. E hoje em dia você pode falar objetivamente que a Bitcoin é a única rede que tem esse nível de segurança para proteger contra esses tipos de ataque. Perfeito, cara. E o que você acha que muita gente confunde ou que não consegue entender a diferença entre a segurança da rede do Bitcoin com outras redes? Onde você acha que está o As- pulo do gato aí? Além da falta de Eu acho, informação, né? eu acho que a falta de informação é grande. Eu acho que tem coisas que a gente está entendendo da Bitcoin hoje em dia que agora estão sendo melhor entendidas 10 anos depois da criação da Bitcoin. Por Né? Então exemplo, é algo que, se você vê, por exemplo, esses mercados para você você alugar hash rates, né? Todos esses ataques que, como aconteceu com a BSV ontem, como aconteceu com várias moedas, muitos desses ataques surgiram desses mercados de hash rate. É isso aí mesmo, o Nice Hash é um dos que são mais usados para financiar esses ataques. como E funciona muitos isso? algoritmos é como se fosse uma exchange. Você entra, compra abre uma conta e você consegue daí alocar os recursos de todos esses mineradores que estão nesse mercado e pagar para eles com base nos hashes que eles estão produzindo. Então, é um Você mercado tem. de. Os mineradores são trabalhadores, imagina, e aí você tem tipo um mercado livre de trabalhadores, que os O mercado trabalhadores vêm aqui. secundário de hash rate. É tipo um pool. Esse Nice Hash é um pool. A galera tá minerando, tá enviando para o pool. Aí o pool tá revendendo para terceiros Isso. o trabalho, né, da máquina desses trabalhadores aí, que são os mineradores de fato, é o pessoal que está rodando a máquina, é super descentralizado, né? O pool é um gargalo aí, mas a parte da mineração em si é descentralizada, eles estão mandando para lá. O cara que está minerando script, ele não está vendo o que Nice Hash está O que está fazendo com. acontecendo? Ele está recebendo o reward pela mineração. Ele não. Ele Exatamente. Eles às vezes nem querem saber em qual moeda você está usando, né? Tipo, o script você pode usar para Litecoin, mas você pode usar para Verge, para todas essas outras shitcoins, né? Então, eles não querem nem saber, eles estão provendo toda essa parte de recursos e você daí, como alguém que está comprando, você consegue escolher aonde esses recursos vão ser utilizados. E o que esse novo mercado está mostrando é que é muito difícil você manter uma rede Proof of Work competindo com a Bitcoin, principalmente usando algoritmos que nem o SHA-256, que é o que a Bitcoin usa, mas até com redes menores, porque muitos desses participantes, desses mineradores que estão em outras moedas, não têm um incentivo grande de ficar nessa moeda em si, né? Eles mineram uma moeda, depois mineram outra, e isso diminui o custo de ataque de uma maneira gigantesca. Então, se você vê com outras moedas que nem a Ethereum Classic, né, que tá ali, a quinta ali, a sexta, é, foi atacada 5 vezes ano passado, só através dessa plataforma. E as exchanges perderam milhões de dólares depois desse ataque, mas é algo assim extremamente novo. Então, o que a gente não entende é ou áreas que estão aparecendo claramente são esses novos mercados, esses novos mecanismos para você atacar essas redes. Peraí, Então, desculpa, não ficou claro para mim como funciona o mercado, Dol, se você puder voltar. Ou seja, eu pago para o cara minerar uma rede que eu quero ou seja, eu jogo dinheiro, eu tô pagando, esse dinheiro não volta, eu tô pagando, tô dando esse dinheiro para ele
fazer esse trabalho, ele está ganhando o reward dessa rede e o que eu estou pagando para ele fazer esse serviço. É isso. Você meio que Exatamente. paga, você suborna o minerador, porque eles pagam para um terceiro, o trabalhador, o worker lá. Ele não recebe segundo o quanto foi minerado. Ele recebe da NiceHash o salário dele de, né? Ou seja, não é necessariamente. Ele recebe o. Aqui esse é o preço que os mineradores estão cobrando para alugar, entendeu? O minerador vai receber isso com um cortezinho da plataforma. Mas tá, deixa eu pegar um exemplo aqui para entender como funcionam os incentivos. Quem tem máquina que minera SHA-256, tá? Por que que eu tô... Qual a minha vantagem de alocar essa máquina para o NiceHash ao invés de eu minerar BTC? Qual é o meu Geralmente incentivo? geralmente não existe esse incentivo, né? Geralmente você é melhor posicionado em minerar a BTC através de uma pool. Mas tem um Mas fazer solo mercado mining, aqui. né? Mas tem gente que está oferecendo serviço. com certeza, e é um dos mercados mais líquidos disso, porque existe um número grande de mineradoras que não mineram só BTC, né? Mineram BTC, mineram BCH, mineram a BSV. E o que você está vendo aqui é o mercado deles por cada unidade de produção que eles estão fazendo. Que aí a unidade que eles estão usando é o petahash. Né? Então são 100 mil unidades de hash. É isso que eles vão cobrar para você em BTC. E o que você recebe depois que a NiceHash teve tirar a fee dela, o que essa pessoa comprar de capacidade de você é o que essa pessoa vai receber menos fees. O que você recebe, como você estando alugando essa mineradora, ou qualquer número de unidades dessa mineradora, o que você recebe é o que você usa esses hashes. Pode ser para minerar, né? Pode ser para atacar uma rede. Então, depois que você paga o aluguel através desse terceiro, o que você ganha é o que vira o seu hashing power, como se você virasse um minerador, mas você não está comprando o maquinário, você não está comprando eletricidade, você está comprando isso através do NiceHash, que é como se fosse um broker, né? Eles estão agregando, todo mundo está vendendo, e geralmente você tem aí para moedas menores um incentivo de usar eles. Por quê? Porque imagina que nem vamos escolher o Dagger Hashimoto. É um algoritmo que é usado, foi usado na Ethereum por muito tempo. Ou qualquer um desses, né? Até o Decred é específico, né? Mas qualquer um desses algoritmos é bem provável que você tenha várias moedas que usam esse algoritmo. Peraí, desculpa, então, antes de você continuar. Dó, você pode clicar em um desses no Marketplace para a gente ver as opções que aparecem? Qual? É que o hash... Qualquer um. Pode ser o Dagger que ele falou. O Dagger O Equihash é legal também porque tem várias moedas que usam o Equihash. Mas você tem o equivalente de um order book aí, né? Então você tem aí as bids, né? Você tem aí qual mercado onde está localizado esses mineradores. E eles estão falando, olha, eu alugo esse maquinário com eletricidade inclusa para você, portanto, por terahash. Um valor por terahash. E você alugando isso, você tem todo o controle sobre o que vai ser utilizado, o que vai ser minerado usando esse equipamento. Então, qual é o incentivo para quem está comprando? Talvez eles queiram suportar uma rede nova, porque eles estão lançando eles são os fundadores dessa rede, eles querem minerar o próprio material. Pode ser, e o incentivo para quem está oferecendo é não ter que fazer essa parte de seleção de moedas, né? Então, se for um
o Dagger Hashimoto, que você pode usar em várias moedas diferentes, você não tem que escolher em qual moeda você vai minerar. Você entra lá no NiceHash, eles vão te pagar um preço, e quem vai fazer essa seleção é quem está comprando. Entendeu? Então é mais. E é outro motivo pelo qual você não tem um mercado tão grande desse na parte de SHA-256, porque os incentivos geralmente são para você minerar através de uma pool. A partir do momento que você entrar nessa pool, é muito improvável que você vai entrar em outras moedas que usam SHA-256 também. Então, por que tão caro? Por que tão caro isso aqui? Eu não consegui entender a lógica do preço. 15 mineradores, um hash rate baixo, por dia 4 Bitcoin, 5 Bitcoin. Muitos deles são extremamente líquidos por esse motivo. Tem até no tópico de ataques, né? Tem sites que usam os dados que estão sendo apresentados aqui para colocar um preço de referência de quanto custaria você atacar então essas isso aqui redes. É uma manipulação, provavelmente, desse... Mas exatamente, existe, se você for de fato comprar, você vai acabar manipulando esse mercado, porque às vezes você tem aí 15 mineradores que acabam, você está extrapolando para a rede inteira o que só 15 mineradores estão oferecendo. Então, assim, é um mercado novo, é algo que está entrando nessa parte da equação de custo, né, para entender como alguém pode atacar essas redes, mas foi utilizado já para vários ataques nos últimos 2 anos. Para te dar um exemplo, o Ethereum Classic foi através dessa plataforma que eles conseguiram atacar, e geralmente você consegue ver quando alguém está tentando comprar bastante capacidade para certas redes, geralmente para atacar essas redes, porque o preço acaba subindo bastante. Então essa, por exemplo, é uma das fontes de dados que a gente usa para tentar entender qual é a possibilidade de certas redes serem atacadas. A gente vê a quantidade de mineradores que estão oferecendo, quem está procurando e por quanto que eles estão pagando. Mas isso muda totalmente a equação de ataques, porque fica muito mais fácil você atacar agora, porque você não tem que comprar o maquinário. Né? Para você poder atacar a Bitcoin, você vai ter que comprar o maquinário, porque o mercado ali é minúsculo. Mas para moedas menores, que nem a Ethereum Classic, que nem a Vertcoin, que também foi atacada. Esse ano a gente identificou um ataque na Verge, que fez as exchanges perderem até 56 milhões de dólares por estarem recebendo esse ataque. Então mudou muito essa equação de tentar pensar quais redes são de fato seguras. Mudou bastante. E o cliente de vocês, ou seja, vocês analisam esses dados e qual que é, como que funciona? Quem são os clientes de vocês? A gente tem clientes que são exchanges, que são empresas de custódio, né? A gente tem uma parceria com a BitGo agora. Esse é um dos produtos que a gente tem, né? Que é essa parte de identificação de ataques e até seleção de ativos. Né? Então, você tem muitas empresas que estão tentando entrar agora no mercado e não sabem ao certo quais ativos suportarem na plataforma deles. Então, a minha esperança com esse produto é até desincentivar a oferta de ativos que não são seguros, né, para os seus usuários. Porque muitas empresas que estão entrando agora estão selecionando ativos de uma maneira extremamente arbitrária, né? Você vê uma lista no CoinMarketCap, você fala, eu quero esse, aquele, sem saber ao certo o que isso significa, não só para você, mas também para os seus usuários, porque você vai estar segurando o depósito dos seus usuários. Então, sabendo a probabilidade dessas redes de serem atacadas é algo extremamente importante.
Então, esse produto que chama Ferrum é utilizado para isso também. Uau. Nossa, tenho muita pergunta para fazer. Vamos lá. Eu li um artigo seu que você falava sobre, em uma parte do artigo, aliás, cara, muito bom. Vamos colocar na descrição do vídeo o link para ler os seus artigos e as suas análises. Numa parte do artigo, você falava sobre a métrica para medir o hash rate, né, que ela era muito imprecisa. Eu queria que você explicasse um pouco disso, já que a gente está falando de ataque, hash rate, segurança. A hash rate, ela é uma métrica que, por definição, ela é uma estimativa. Ela não é uma métrica real. Por quê? Ela é calculada olhando uma janela de tempo, né? Então, por exemplo, você vê a Bitcoin, o protocolo da Bitcoin fala que a cada 10 blocos, ou ele maximiza para cada 10 blocos ter um bloco novo, certo? Desculpa, a cada 10 minutos ter um bloco novo. Esse parâmetro de 10 minutos tá dentro do protocolo, certo? Mas se você vai ver o tempo que cada bloco sai na rede, é colocado na rede, pode mudar consideravelmente esse tempo. Né? Pode ser que você ache um bloco daqui a 2 minutos, pode ser que você ache um bloco daqui a 1 hora. Né? Esse 10 é algo que foi baked in, foi adicionado no protocolo em si. Então você consegue ver, se você mede nas últimas 24 horas, se o protocolo está tentando criar um bloco novo a cada 10 minutos, a sua expectativa é que no último dia, nas últimas 24 horas, você teve 144 blocos. A hash rate que ela está medindo é a diferença do que foi observado versus o que você esperava. Então você olha, se você achou mais do que 144 blocos nessa janela de 24 horas, quer dizer que tem mais pessoas que estão tentando achar a solução da Proof of Work e a hash rate subiu. Se você tiver menos pessoas que estão alocando recursos na rede, e ao invés de 144 você teve ou se tem mais pessoas, teria mais blocos, menos pessoas teria menos blocos. Então, se tiver 100 blocos, quer dizer que a rede caiu. A dificuldade de você achar esses blocos está muito grande pelo que está sendo alocado nessa rede. Então, é uma métrica que foi criada para tentar entender quanto que as pessoas estão alocando na Bitcoin de recursos, tanto na parte de eletricidade quanto na parte de maquinário. Não é uma métrica perfeita. Por quê? Você está trabalhando nessa base bem simples de tentar entender quantas vezes as pessoas estão tentando solucionar esse problema. Então, se você for ver a volatilidade... Um lagging indicator, no final das contas, né? Porque você só consegue saber o poder do passado, né? Com certeza, você consegue ver através desse bloco, dessa janela de tempo de 24 horas. E essa, na verdade, essa ideia de tempo é algo que foi uma das inovações principais da Bitcoin. Né? Você tem esse algoritmo dentro da Bitcoin que chama Difficulty Adjustment Algorithm. E ajuste de dificuldade. É o ajuste de dificuldade, que acaba com você, independente de quantas pessoas estão tentando solucionar esse problema, a cada 2 semanas você muda essa dificuldade para chegar nos 10 minutos, independente do número de pessoas que estão tentando solucionar esse problema. A cada 2 semanas você marca um hash rate base, né? Aí está medido, né? Ele vai ter um número esse é o número do hash rate. E a partir desse hash rate calcula, né, a dificuldade necessária para ter blocos a cada 10 minutos
no próximo período, que é dos 2016 blocos ou 2 semanas. Exatamente. E aí, durante esse período, você pode ver uma média, né, dos blocos e tentar, né, vendo o passado, analisando o passado, tentar prever aí o que está acontecendo no presente. Você não consegue, de fato, você não tem. Não é que os mineradores estão mandando gossip ali, ó, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô mandando. Também não importa, né? Porque no fim das contas, o trabalho é o que a gente mede, não o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo. Então também tem esse aspecto, né? Poderia estar Claro, falando, eu estou fazendo um monte, mas no final, né, no fim das contas, o que importa é o que está sendo apresentado, né, no mundo real, né? No fim das contas. É a conexão, né, entre o exatamente. mundo real e o mundo digital, essa prova de trabalho. Né? Exatamente. E é algo assim que foi talvez um dos fatores mais importantes para o crescimento da Bitcoin, né? Que ela conseguiu ajustar para mais pessoas querendo minerar, né? Um crescimento gigantesco, uma indústria gigantesca de hoje em dia dezenas de bilhões de dólares sendo alocados nessa parte de mineração. E é algo que foi assim um crescimento gigantesco que não tinha algo simples para você medir. Então, essa métrica, a hash rate, foi criada para você tentar entender quanto está sendo alocado à rede a qualquer período de tempo para tentar ver esse crescimento em si, né? E a gente sabe que através desse parâmetro que muda a cada 2 semanas, que é a dificuldade, que está ficando mais difícil você tentar solucionar esse puzzle, porque tem mais gente que está alocando recursos na rede, e então a rede, para fazer com que esses 10 minutos continuem sendo 10 minutos, ele aumenta um pouquinho, fica um pouco mais difícil você solucionar esse problema. E a hash rate foi meio que um jeito de você contextualizar esse crescimento, mas de uma maneira muito imperfeita. O que eu não gosto de ver é quando as pessoas usam hash rate de uma maneira mais autoritária, né? Que o hash rate caiu 40%. Não, você não pode fazer uma estimativa dessa. Por quê? Porque apesar do protocolo estar apontando a 10 minutos a criação de um bloco, a criação do bloco ela é na base da probabilidade. Então, independentemente de quanto difícil for, o que cada um dos mineradores estão fazendo é tentar solucionar esse problema. Se você tiver sorte, uma sorte gigantesca, é que nem ganhar na loteria, você consegue solucionar esse problema em 1 minuto. E não significa que, por você ter solucionado esse problema em 1 minuto e ao invés de ter 144 blocos no dia, você tem 145, não significa que tem mais gente entrando ou saindo na rede. É totalmente na base da probabilidade. Por isso que, às vezes, você tem um bloco que é muito difícil de ser solucionado e que no contexto de tudo é algo provável, né, que talvez tenha um bloco que demore mais de 1 hora para ser solucionado e sem ter nenhuma mudança na hash rate em si. Mas quando isso acontece, quando você tem aí há 2 meses atrás, quando teve o Difficulty Readjustment e teve um bloco de mais de 1 hora, o que a mídia de crypto começou a falar que teve uma queda gigantesca na hash rates, né? E o que eu tentei explicar nesse artigo é que talvez tenha sido um bloco que demorou mais. E naquele cenário especificamente, ok, a hash rate teve uma contração esses tempos, mas no que saiu em todos os noticiários de crypto naquele dia, estava errado, porque foi um bloco que simplesmente demorou mais para ser minerado. Então, ao invés de 144 blocos um dia, você teve aí, acho que foi perto de 100, com base em um bloco que demorou mais para ser minerado.
Então, isso que é meio frustrante quando você fala de uma métrica que é para ser usada com bastante cuidado, né? E geralmente eles usam isso para clickbait. E o que seria uma métrica melhor? Como seria uma forma de medir isso de uma maneira mais assertiva? Para hash rate é muito difícil, porque para você medir de fato quanto que está sendo colocado na rede, você tem que saber quem tá minerando, que é impossível, porque a Bitcoin você não precisa pedir permissão para poder minerar, né? Se você fosse pedir permissão para poder minerar, a Bitcoin já seria centralizada para quem te dá o poder de minerar. Então, Talvez pelo fato deva existir um threshold de tempo específico que, se você adotar, você consegue uma média mais confiável, não? mesmo assim, porque o processo de mineração é o que eles chamam de Poisson Process. Ele vai ser independente dessa área de tempo humano que a gente coloca nesse cálculo. Você vai ter a probabilidade de achar mais ou menos blocos na base do problema em si, Da né, chance, que esses da mineradores estão tentando. aleatoriedade. Mas a margem de erro diminui. A porcentagem dessa margem, se você Talvez A levar... encontrar um margem. sweet spot. Exatamente. Se você, por exemplo, e uma das coisas que eu gosto de fazer é não olhar na hash rate de uma maneira diária. Porque a diária, como eu disse, você tem esses eventos que são prováveis de acontecer sem mudanças nenhuma no que as mineradoras estão fazendo, mas com mudanças grandes na sua estimativa, porque os blocos demoraram mais ou menos tempo para serem achados. Ou um bloco demorou mais ou menos tempo. O que eu gosto de fazer é olhar uma janela maior de tempo. Então, se você está olhando aí uma janela de 30 dias, a probabilidade de você ter um bloco que foi two standard deviations do que você normalmente acharia fica muito menor, né? Então, se você tem uma contração na hash rate mensal, já é algo que você pode mostrar um pouco mais do que está realmente acontecendo. Ainda não é de fato, mas é um proxy legal. Mesmo as 2 semanas, né, do Bitcoin, do ajuste de dificuldade, o protocolo ele tem isso, né? Ou seja, ele faz isso, ele calcula a hash rate cada 2 semanas. Ele, né, nesse momento que muda o hash rate, né, que ele tem que, né, calcular, ele faz esse cálculo e altera aí a dificuldade da rede. Moedas, o Bcash, por exemplo, em um momento ele estava calculando, né, ou seja, para o Bitcoin, 2 semanas, acho que é uma média legal. Você falou, idealmente, talvez 30 dias seria melhor, mas 2 semanas permite, acho que mais para você rodar uma rede financeira, esperar 30 dias, né, na hora de reajustar, ou seja, 2 semanas é um pouco mais, acho que razoável, sei lá, um meio termo, talvez, que encontraram aí para ser rápido o suficiente, mas também não pegar esses desvios aí e considerar como se fosse né, realmente algo significativo. O Bcash teve 2 blocos, né? Eles estavam usando em um momento ajuste de dificuldade a cada 2 blocos. Imagina, com o que o Lucas acabou de falar. Só com, né, desvios assim, você vai ter uns ajustes às vezes que dá uma maluquice e tal. Aí ele fala, mas como é 2 blocos, então não influencia, porque vai influenciar só 2 blocos. Enfim, cada um com, né, o seu ginástica mental aí para Para justificar, né? Mas justificar. é interessante porque esses parâmetros que o Satoshi escolheu nessas 2 semanas, os 10 minutos, até a schedule de halvings, né? Que acaba indo a cada 4 anos. É muito É muito preciso. interessante. Porque encaixa. foi muito perfeito de uma maneira que inusitada, porque foi o primeiro. Né? Então você teve aí protocolos que surgiram depois, que tentaram alterar vários desses parâmetros. A Litecoin, por exemplo, principalmente essa parte de issuance, Emissão, né? de emissão, e não conseguir ter
um sucesso nem próximo, né, a Bitcoin. O que indica que o Satoshi pode ter sido um alienígena, quem sabe, para ter Nossa, escolhido. é um outro programa que a gente vai ter que gravar contigo para falar Não, disso. é alguém com boa noção de tempo, talvez de ciclos, coisa do estilo. Eu diria que é mais por aí. Com certeza. É muito bom. Com certeza. Não, foram, assim... E teve indicação que ele testou vários parâmetros diferentes antes de lançar a Bitcoin em si, né? Então teve um período de teste gigantesco antes da Bitcoin ser lançada, que talvez esses parâmetros foram desenvolvidos. Tanto que o white paper deve ter sido escrito depois da rede ter sido desenvolvida em si. Mas até então tem sido o melhor mecanismo para crescimento, tanto essa parte de segurança, que é o que toda rede está tentando atingir hoje, né? Diminuir a probabilidade de alguém tomar a rede em si, né? Atacar a rede de uma maneira que você consiga controlar a rede em si. Esses parâmetros e essa progressão de crescimento tem sido a mais bem sucedida, né, de todas as moedas que você vê hoje. Seu foco é prova de trabalho, né? Ou seja, não moedas com outros modelos de segurança. Eu vejo todas, na verdade. E se você vê, quando a gente fala de 51% de ataque, moedas que usam Proof of Stake, esse threshold, essa porcentagem, cai para 33%. Então, no design do protocolo em si, você tem essas mudanças no número de pessoas, ou nesse caso, no número de capital, né, nessas redes de Proof of Stake, que você teria que ter para poder controlar essa rede. Isso é uma coisa que é clara, né, se a gente está entendendo o que está acontecendo no mundo, tanto essa parte da inflação, é que esses governos eles não têm problema nenhum de imprimir dinheiro de qualquer maneira, de modo que você consiga ter 1/3 da moeda de qualquer Proof of Stake protocol, né? Então, a parte de Proof of Stake vira muito mais uma questão financeira, né? Não existe essa parte forte de distribuição tanto de eletricidade quanto de maquinário. Vira uma questão extremamente financeira. E que também, como a gente viu esse ano, existem vários ataques também que muitas vezes são mais fáceis de você fazer, porque agora não envolve nem você, para você controlar a rede, não envolve nem você alugar a hash rate, e você tem um mercado, por definição, para você poder atacar essa rede, que é líquido, que é da rede em si, entendeu? Que é o mercado da moeda que está sendo usada para proteção. Então, quando eu disse que 10 anos a gente não. A gente tem coisas que a gente já está entendendo da Bitcoin que a gente não entendia antes, para essas redes de Proof of Stake é mais forte ainda, né? Tem coisas que a gente já sabe que serão problemas, mas que provavelmente vão ser expandidos e terão mais problemas quando elas lançarem. Então, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas que estão entrando agora não entendem ao certo, né? O nível de complexidade que certas moedas tá experimentando e o que isso significa, né? Todas essas redes vão passar por eventos que testam essa segurança e muitas redes não vão sobreviver. É simples assim. Bom, porque eles coordenam depois pelo Twitter e voltam os blocos. Tudo bem. Que Twitter, no WhatsApp, né? No Signal. Como é que chama? Cara, Proof of Stake para mim é muito parecido com o sistema atual, né? Uma coisa que está sendo falada agora bastante, que é meio uma reprodução, né, do que acontece com o dinheiro fiduciário. Se você tem mais, você consegue mais, né? Então, no caso, né, você está no próximo da impressora,
Então, quanto mais você tem, mais próximo da impressora você está. E mais você acumula e mais cresce. Então, e a tendência é, quanto mais você acumula, mais poder você tem na rede, então mais influência você vai ganhando. No fim, a tendência é de centralização, assim, né? Naturalmente, né? Ou até por, enfim, moedas que têm grandes fundadores, tal, podem ser cooptados também, a opinião, ou as ações deles podem ser cooptadas e tem uma influência grande sobre uma rede talvez significativa. Espero que não, né? Mas pelas pessoas que vão estar confiando suas economias, né, nesse tipo de sistema. Para isso tem o Bitcoin. Né? Exatamente, cara. E você vê isso até na iOS, né, que foi lançada em 2017, que na época muita gente interessada no sistema de Proof of Stake deles. E na iOS não é só essa parte de comprar votos, né? Os produtores de blocos hoje em dia, os 21 produtores que foram eleitos ali, eles votam para eles mesmos, né? Então você tem aí um sistema não só monetário que replica os problemas que a gente tem hoje, mas também um sistema político que é bem Governança similar. na blockchain, essas moedas são para mim uma piada, né? Pelo amor de Não, Deus. tem muita coisa que a gente ainda não conhece. E outro exemplo, e outra coisa que a gente tá vendo agora nessa parte de segurança. Né? Se você tem uma moeda que a base dessa moeda é a governança de um protocolo, é uma questão de tempo até o fato de você poder usar essa moeda para governar o protocolo ser utilizada contra o protocolo. E para te dar um exemplo de algo que está acontecendo já nessa parte de DeFi, que em tese eu acho extremamente interessante. Eu acho que essa parte de engenharia financeira, eu acho que existem áreas ali que são bem interessantes para poder tirar todos os bancos da equação. Né? Mas o que está acontecendo hoje na DeFi é muito dessa cópia do sistema atual. Né? Em que, para te dar um exemplo, em outubro do ano passado, você teve um protocolo que chama Maker, né? MakerDAO, um dos protocolos mais populares do DeFi hoje em dia, que usa o MQR, que é o token que eles têm, simplesmente para governança, né? E ao mesmo tempo você tem sistemas no Ethereum que você consegue emprestar esse token de uma maneira bem líquida, né? E o que aconteceu? Um protocolo que queria que o Maker adicionassem eles, né, na rede de protocolos do Maker. Isso é um sistema que passa pela governança. Eles viram que não ia passar, né, que o que eles queriam era um protocolo que chama P-Protocol. O que eles queriam era fazer a proposta deles de negócio com a Maker passar. O pessoal não estava votando. O que eles simplesmente fizeram foi emprestar 8 milhões de dólares de Maker, que é o token que você usa para governar o protocolo, no bloco onde estava acontecendo o voto. Daí barato, votaram um bloco e devolve. Tipo um bloco, e daí micro devolveram, empréstimo. pagaram nada. o interesse, né, que foi baixíssimo, mas conseguiram passar a proposta deles. Entendeu? Então, esse é um outro Genial. exemplo de governança que a gente não conhece ainda com esses protocolos de Proof of Stake. E com vários experimentos da parte da DeFi. Então, é uma área assim, extremamente nova, super interessante, mas é um dos motivos pelos quais eu acho que o foco tem que ser, principalmente a gente que está entrando agora, tem que ser na Bitcoin. Você tem geralmente esse ciclo, né, de entra na Bitcoin, daí acaba vendo outras moedas e acaba se ferrando e daí voltando na Bitcoin. Eu acho que
caminho do herói. Essa parte de educação, exatamente. Você tem essa... você pode ter um shortcut ali que você usa para não, não cair nesse ciclo. Estamos tentando. Ô Lucas, você também fala um pouco sobre analisar o caminho, o que acontece com bitcoins recém-minerados, e a partir daí tentar fazer uma análise do que está acontecendo e de como está funcionando a dinâmica dos mineradores.